Bloco 1. A chuva batia contra o para-brisa enquanto eu agarrava o volante. Meus nós dos dedos brancos de tensão. Cada flash de raio iluminava meu filho de 6 meses dormindo no espelho retrovisor. Seu pequeno peito subindo e descendo em pacífica ignorância de nossa situação desesperadora. Os limpadores lutavam contra o temporal, combinando com o ritmo frenético do meu batimento cardíaco. 2 dias na estrada, e a exaustão arranhava as bordas da minha consciência. Só mais um pouco, Noah, eu sussurrei, embora minhas palavras fossem afogadas pela tempestade. Só mais um pouco e estaremos seguros. Seguros? A palavra parecia estranha na minha língua. Eu não me sentia segura desde o dia em que descobri quem o pai de Noah realmente era, o que ele realmente era. Eu parei no estacionamento de um motel de beira de estrada, do tipo onde perguntas não são feitas e dinheiro é preferido. O letreiro de neon de vaga piscava fracamente através da chuva, lançando um brilho vermelho assustador sobre o rosto adormecido do meu filho. Por um momento, eu sentei imóvel ouvindo a chuva e lutando contra o peso esmagador da solidão pressionando meu peito. Respirando fundo, eu peguei minha bolsa e o bebê conforto. Vamos, querido, eu murmurei, cuidadosamente desabotoando Noah e transferindo-o para o bebê conforto, protegendo seu rosto da chuva com minha jaqueta. Ele se mexeu, mas não acordou enquanto eu corria pelo estacionamento. Poças espirrando contra meus tênis gastos. O saguão do motel cheirava a cigarros e limpador com cheiro de limão. Uma mulher de meia-idade com olhos cansados mal levantou os olhos de sua revista enquanto eu me aproximava do balcão. Quarto para a noite, eu disse, minha voz de horas de desuso. Apenas eu e meu bebê. Ela deslizou um cartão de registro pelo balcão. 55 em dinheiro. Check-out às 11 eram. Eu preenchi o formulário com um nome falso, Melissa Green, e paguei com notas amassadas do meu suprimento de dinheiro que diminuía. Sem cartões de crédito, sem rastro de papel. Foi o que minha amiga Sara me disse antes de eu sair. Sara, que tinha me ajudado a escapar em primeiro lugar. Eu rezei para que ela estivesse segura. Quarto 119, fim do corredor, a mulher disse, deslizando uma chave presa a uma etiqueta plástica numerada pelo balcão. Há uma máquina de venda automática perto da máquina de fazer gelo se você precisar de algo. Eu assenti meu agradecimento e segui pelo corredor mal iluminado. O carpete gasto sob meus pés. O quarto 119 cheirava a ar viciado e detergente barato, mas era limpo o suficiente. Eu coloquei o bebê conforto de Noah na cama e rapidamente verifiquei as trancas da porta e janelas antes de permitir que meus ombros caíssem com alívio temporário. Enquanto eu desempacotava nossos parcos pertences, fraldas, fórmula, uma troca de roupa para cada um de nós, eu peguei meu reflexo no espelho do banheiro e mal me reconheci. Olheiras sombreavam meus olhos uma vez azuis brilhantes, e meu cabelo loiro pendia sem vida e sujo. Eu parecia assombrada, caçada, porque eu era. 3 semanas atrás, minha vida tinha sido quase perfeita. Eu tinha um lindo menino, um bom apartamento em Boston e um emprego como enfermeira no Massachusetts General, que eu poderia voltar depois da licença maternidade. Claro, o pai de Noah não estava na foto, mas isso foi por escolha. Minha escolha. Ou assim eu pensei. Eu tinha conhecido o Antônio Russo no hospital quando ele veio com um sócio de negócios que havia sofrido um acidente de trabalho, um ferimento de bala. Antônio tinha sido charmoso, atencioso e persistente. Depois de semanas de encontros para café e jantares, eu tinha me apaixonado por sua intensidade, sua proteção. Quando descobri que estava grávida, ele havia desaparecido, e eu decidi criar o bebê sozinha. Até 3 semanas atrás, quando ele reapareceu na minha porta. Você tem meu filho, ele disse. Sem saudação, sem explicação para sua ausência. Seus olhos escuros tinham se movido do meu rosto para o bebê em meus braços, e algo possessivo havia brilhado em sua expressão. Você foi embora, eu respondi instintivamente, recuando, abraçando Noah mais perto do meu peito.
Negócios exigiram minha atenção. Ele avançou, preenchendo minha porta com sua presença imponente. O terno caro, o relógio de ouro, o sutil cheiro de sua colônia, tudo isso gritava poder e dinheiro. Eu não estava ciente da criança até recentemente. O nome dele é Noah, um nome forte. Antônio estendeu a mão, seus dedos roçando a bochecha de Noah. Ele tem meus olhos, e ele tinha. Noah havia herdado os olhos castanhos profundos de seu pai, tão escuros que eram quase pretos. O que você quer, Antônio? Eu perguntei, embora parte de mim já soubesse. A maneira como ele olhava para Noah, como se o estivesse reivindicando, catalogando suas características em busca de traços familiares de si mesmo. Eu quero o que é meu, Emma. Seus olhos endureceram então, toda a pretensão de charme desaparecendo. Você e o menino, vocês vêm comigo. Eu não pertenço a você. As palavras saíram mais fortes do que eu sentia. Sua risada foi suave e perigosa. Tudo nesta cidade me pertence, Emma, incluindo você e meu filho. Quanto antes você aceitar isso, mais fáceis as coisas serão. Naquela noite, depois que ele saiu com a promessa de retornar no dia seguinte, eu recebi uma ligação de Sara, uma colega enfermeira e a única pessoa que sabia sobre Antônio. Emma, você precisa fugir, ela sussurrou urgentemente. Antônio Russo não é apenas um empresário qualquer. Ele é o chefe da família criminosa Russo. Eles controlam metade da cidade. Drogas, jogos de azar, extorsão. Eles estão em tudo. O homem que eu tenho visto trabalha para o gabinete do DA. Ele diz que eles têm tentado construir um caso contra os russos por anos, mas as testemunhas continuam desaparecendo. Meu sangue gelou. O que você está dizendo, Sara? Estou dizendo que o pai do seu filho é um dos homens mais perigosos de Boston. E se ele decidiu que quer você e Noah, ele não vai parar até ter vocês. Eu arrumei uma mala naquela noite, retirei o máximo de dinheiro que pude das minhas economias e saí antes do amanhecer com Noah. Agora, 3 semanas depois, eu ainda estava correndo. Noah começou a choramingar em seu bebê conforto, puxando-me de volta para nosso quarto de motel sombrio. Eu o levantei, inalando seu doce cheirinho de bebê, enquanto o aninhava contra meu peito. Está tudo bem, bebê. Eu o acalmei. A mamãe está aqui. A mamãe te pegou. Eu preparei uma mamadeira e me acomodei na cama com ele, a televisão murmurando ao fundo para alguma aparência de normalidade. A mãozinha de Noah se enrolou em meu dedo enquanto ele bebia. Seus olhos, os olhos de Antônio, olhando para mim com completa confiança. Eu não vou deixá-lo te levar. Eu sussurrei, pressionando um beijo em sua testa. Eu não vou deixá-lo te transformar no que ele é. Depois que Noah adormeceu, eu o coloquei no meio da cama, cercando-o com travesseiros para evitar que ele rolasse. Eu tomei um banho rápido, a água quente fazendo pouco para aliviar a tensão em meus ombros. Amanhã, iríamos mais para o oeste, talvez mudar de direção e ir para o sul. Continuar em movimento, continuar correndo. Eu estava secando meu cabelo com uma fina toalha de motel quando meu telefone tocou. O pré-pago que eu havia comprado 2 cidades atrás. Aquele cujo número ninguém deveria ter. Meu coração falhou em meu peito enquanto eu olhava para o ID do chamador desconhecido. Contra meu melhor julgamento, eu atendi, mas não disse nada. Emma, sua voz, suave como uísque envelhecido e tão intoxicante, enviou arrepios pela minha espinha. Você tem sido muito difícil de encontrar. Meus olhos se desviaram para Noah, ainda dormindo pacificamente na cama. Como você conseguiu este número? Você já deveria saber que há muito pouco além do meu alcance. O tom de Antônio era conversacional, como se estivéssemos discutindo planos de jantar, em vez da minha tentativa desesperada de escapar dele. Devo admitir, estou impressionado com sua desenvoltura. A maioria das pessoas não teria chegado tão longe. O que você quer? Já te disse o que quero, Emma. Você e a criança são meus. Nós não somos posses, Antônio. Não são? Havia um divertimento sombrio em sua voz. Tudo tem um preço, Emma. Tudo pode ser possuído.
Quanto antes você aceitar isso, mais fáceis as coisas serão para todos nós. Deixe-nos em paz, eu implorei, odiando o tremor em minha voz. Por favor, Noah merece algo melhor do que seu pai. Sua voz endureceu. Melhor do que uma vida de privilégio e proteção. Melhor do que poder. Melhor do que um criminoso. O silêncio se estendeu entre nós, e por um momento eu pensei que ele havia desligado. Olhe pela sua janela, Emma. Meu sangue gelou. O quê? Olhe pela sua janela. Com pernas trêmulas, eu me movi até a janela e cuidadosamente puxei a cortina. Na chuva ainda caindo, um SUV preto com vidros fumê estava parado no estacionamento, seus faróis cortando a escuridão. Como você realmente pensou que poderia se esconder de mim? A pergunta foi suave, quase gentil. Você está a exatos 1.257 milhas de Boston, hospedada em um motel decrépito sob o nome de Melissa Green. Você está vestindo aqueles jeans desbotados que tanto gosta e aquele moletom cinza que comprou em um posto de gasolina 2 dias atrás. Noah está dormindo. Ele tomou fórmula há 30 minutos e provavelmente acordará para outra mamadeira por volta das 2 da manhã. Lágrimas embaçaram minha visão enquanto o impacto total de suas palavras me atingia. Ele tinha nos rastreado o tempo todo. Você tem 2 opções, Emma, Antônio continuou. Você pode sair para o carro de bom grado, ou meus homens podem entrar e te pegar. De qualquer forma, você e Noah virão comigo. E se eu chamar a polícia? Sua risada foi fria. O xerife local me deve um favor. Quem você acha que me disse em que quarto você estava? A derrota caiu sobre mim como uma onda, ameaçando me puxar para baixo. Eu olhei para Noah, tão inocente, tão vulnerável. Que tipo de vida eu poderia dar a ele em fuga? Sempre olhando por cima do ombro, nunca ficando em um lugar tempo suficiente para construir um lar. E Antônio nunca pararia de nos caçar. Vou te dar 5 minutos para juntar suas coisas, ele disse. Não me faça ir atrás de você, Emma. Você não vai gostar das consequências. A linha ficou muda. Eu fiquei congelada na janela, observando enquanto a porta do motorista do SUV abria, e uma figura alta saía, abrindo um guarda-chuva antes de se mover para a porta do passageiro traseiro. Mesmo a essa distância, eu reconheci a postura imponente, o andar confiante. Antônio tinha nos encontrado. Com mãos trêmulas, eu juntei nossos pertences, lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto eu arrumava as coisas de Noah. Quando eu o levantei, ele se mexeu, mas não acordou, aconchegando-se em meu ombro com total confiança. Sinto muito, meu bebê. Eu sussurrei, abraçando-o. Eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Enquanto eu saía para a chuva, a porta traseira do SUV abriu. Antônio estava lá, impecavelmente vestido em um terno sob medida, apesar da hora tardia, seus olhos escuros fixos em mim com uma intensidade que fez meus joelhos fraquejarem. Atrás dele, eu podia distinguir a silhueta de outro homem, um guarda-costas, sem dúvida. Emma, Antônio disse, meu nome uma carícia em seus lábios. É hora de voltar para casa. Eu apertei meu abraço em Noah, enquanto os olhos de Antônio se moviam para o rosto adormecido do nosso filho. Uma fome possessiva em seu olhar que me aterrorizava mais do que qualquer ameaça poderia. Você e a criança são meus, ele repetiu, estendendo a mão para mim. E eu protejo o que é meu. Sem ter para onde correr, eu peguei a mão dele. O interior do SUV cheirava a couro caro e a colônia de Antônio. Sândalo com notas de âmbar e especiarias. Noah permaneceu adormecido em meus braços, enquanto nos afastávamos do motel, o varrer rítmico dos limpadores de para-brisa pontuando o silêncio. Eu mantive meus olhos fixos no rosto pacífico do meu filho, recusando-me a olhar para o homem ao meu lado. Você perdeu peso, Antônio observou, sua voz enganosamente gentil. Com o canto do olho, eu o vi gesticular para o motorista. Carlo, pare no próximo restaurante decente que estiver aberto.
Não é necessário, eu disse, finalmente encontrando seu olhar. Eu não estou com fome. Os olhos escuros de Antônio me estudaram com intensidade inquietante. Não foi uma pergunta, Emma. A autoridade tranquila em sua voz enviou um arrepio pela minha espinha. Este era o verdadeiro Antônio Russo. Não o homem charmoso que me cortejou com lisonjas e atenção, mas o chefe da máfia acostumado à obediência absoluta. Para onde você está nos levando? Eu perguntei, tentando manter minha voz firme. Para casa. Boston não é mais minha casa. Um leve sorriso curvou seus lábios. Quem disse algo sobre Boston? O medo apertou meu peito. Instintivamente, eu segurei Noah mais apertado, fazendo-o se mexer contra mim. Meu emprego é em Boston, meu apartamento. Seu apartamento foi esvaziado. Sua demissão do hospital foi apresentada há 2 semanas. Pelo que todos sabem, você se mudou por motivos familiares. Antônio se inclinou para ajustar a manta em torno de Noah, seus dedos roçando os meus. Você deveria estar me agradecendo, Emma. Eu fui muito compreensivo com essa sua pequena aventura. Compreensivo? A raiva momentaneamente superou meu medo. Você nos caçou como animais. Eu protegi o que é meu. Sua voz permaneceu firme, mas seus olhos endureceram. Você pegou meu filho e fugiu. Você realmente pensou que eu permitiria isso? Ele é meu filho também. Sim, Antônio assentiu. Por isso você está sentada aqui em vez de no porta-malas. A ameaça casual me silenciou. Eu me virei, observando gotas de chuva correrem pela janela enquanto entrávamos no estacionamento de uma lanchonete de beira de estrada. O letreiro de neon aberto lançava um brilho azul sobre o pavimento molhado. Espere aqui, Antônio ordenou ao motorista antes de se virar para mim. Traga Noah. Ele está dormindo. Traga-o. A finalidade em seu tom não deixava espaço para discussão. Eu peguei Noah, que resmungou brevemente antes de se aconchegar em meu ombro, e segui Antônio para dentro da lanchonete. Apesar da hora avançada, alguns caminhoneiros ocupavam as cabines, tomando café e beliscando pratos de comida. A garçonete, uma mulher de meia-idade com olhos cansados, deu um duplo olhar quando Antônio entrou, seu olhar demorando-se em seu terno sob medida e seu andar confiante. Cabine nos fundos, ele a instruiu, sua mão apoiada na parte inferior das minhas costas, guiando-me para a frente. A cabine estava posicionada com uma vista clara tanto da entrada quanto da cozinha. Não notei coincidência. Antônio me conduziu ao assento de frente para a parede, enquanto ele pegava o com vista para o restaurante. Uma decisão tática, sempre no controle. Café para nós dois, ele disse à garçonete quando ela se aproximou. E o que vocês tiverem de recém-feito e substancial. O bolo de carne acabou de sair, ela ofereceu, seus olhos curiosamente alternando entre nós e Noah. Isso estará bom. 2 pratos. Quando ela saiu, eu mudei Noah para o meu outro ombro, encolhendo-me com a dor nos meus braços. Sem uma palavra, Antônio estendeu a mão pela mesa. Deu a mim. Eu hesitei, recuando instintivamente. Emma, ele disse, sua voz baixa com aviso. Dê-me, meu filho. A ameaça em seu tom me fez obedecer. Eu cuidadosamente transferi Noah para seus braços estendidos, meu coração apertando enquanto Antônio o embalava com uma gentileza inesperada. Os olhos de Noah se abriram, revelando aquelas íris castanhas profundas, tão parecidas com as de seu pai, antes de se fecharem novamente, aparentemente contente no abraço desse estranho. Ele não te conhece, eu disse, incapaz de manter a acusação fora da minha voz. Ele vai conhecer. Antônio estudou o rosto de Noah com um fascínio possessivo. Ele tem o queixo da minha mãe em meus olhos. Seu olhar se ergueu para o meu. Seu nariz? Eu desviei o olhar, não querendo compartilhar este momento de orgulho parental com ele. Para onde você está nos levando? Eu tenho uma propriedade no interior, remota, segura. Ele ajustou a manta de Noah com destreza surpreendente.
Vocês dois ficarão confortáveis lá enquanto os arranjos são feitos. Arranjos para o quê? A garçonete voltou com o nosso café, impedindo sua resposta. Eu envolvi minhas mãos na caneca, saboreando seu calor. Quando ela saiu, Antônio continuou como se não tivesse havido interrupção. Para a nossa vida juntos. Claro, ele disse como se fosse a conclusão mais natural. Noah precisa de ambos os pais. Eu não quero essa vida, eu sussurrei, as lágrimas ameaçando. Eu não quero Noah crescendo cercado por o que você faz. E o que é que eu faço, Emma? Seu sorriso não alcançava seus olhos. Gerencio negócios de sucesso, providencio para minha família, protejo o que é meu. Você machuca pessoas. Apenas aqueles que merecem. Ele tomou um gole de café, um braço ainda segurando Noah com segurança. O mundo não é o lugar seguro e ordenado que te ensinaram na escola de enfermagem, Emma. É brutal, impiedoso. Os fortes sobrevivem fazendo suas próprias regras. É isso que você quer ensinar ao nosso filho? Que a violência é a resposta? Eu quero ensiná-lo a ser forte, a pegar o que ele quer, a proteger o que é dele. Os olhos de Antônio suavizaram enquanto ele olhava para Noah. Eu quero dar a ele tudo o que eu nunca tive. A garçonete voltou com nossa comida. Fatias grossas de bolo de carne com purê de batatas e vagem. Meu estômago roncou traiçoeiramente à vista. Coma! Antônio ordenou, mudando Noah para um braço para que pudesse cortar sua própria comida com o outro. A normalidade doméstica da cena era chocante em contraste com a realidade de nossa situação. Eu comi mecanicamente, a comida sem gosto apesar da minha fome. No meio da refeição, Noah começou a choramingar, seu rostinho se enrugando enquanto ele começava a chorar alto. Ele está com fome, eu disse, estendendo a mão para ele. Preciso fazer uma mamadeira. Antônio o entregou de volta, observando atentamente enquanto eu pegava uma mamadeira e fórmula da bolsa de fraldas. A garçonete trouxe água quente sem ser solicitada, seus olhos curiosos, mas gentis. Lindo bebê, ela comentou. Ele tem os olhos do papai. Antônio sorriu. Um sorriso genuíno desta vez. Sim, ele tem. Eu misturei a fórmula com eficiência prática, testando a temperatura em meu pulso antes de oferecer a mamadeira a Noah. Ele se agarrou avidamente, sua mãozinha repousando contra a minha enquanto ele bebia. Você é boa com ele, Antônio observou. Eu sou a mãe dele. Sim, você é. Sua expressão tornou-se contemplativa. É por isso que estou te dando esta chance, Emma. Não confunda minha leniência com fraqueza. A ameaça pairava no ar entre nós. Eu me concentrei em Noah, no som rítmico de sua alimentação, tentando bloquear as implicações das palavras de Antônio. Quando terminamos de comer, Antônio pagou em dinheiro, deixando uma gorjeta que fez os olhos da garçonete arregalarem. Lá fora, a chuva havia diminuído para uma garoa. O SUV estava esperando, o motor funcionando, Carlos parado ao lado da porta traseira aberta. Chefe, ele assentiu, seus olhos examinando o estacionamento com vigilância praticada. Voltamos para o veículo em silêncio. Noah, agora acordado, mas quieto, seus olhos curiosos observando os arredores desconhecidos. Enquanto voltávamos para a rodovia, a exaustão me atingiu. Lutei para manter meus olhos abertos, aterrorizada com o que poderia acontecer se eu me entregasse ao sono. Descanse, Antônio disse, percebendo minha luta. Temos várias horas de viagem pela frente. Estou bem, ele suspirou, o som surpreendentemente humano. Sua teimosia era charmosa quando nos conhecemos. Agora está se tornando cansativa. Durma, Emma. Se eu quisesse te machucar ou tirar Noah de você, já o teria feito. A lógica me dizia que ele estava certo, mas o medo me mantinha vigilante. Ainda assim, meu corpo me traiu. O movimento rítmico do carro, o suave zumbido dos pneus no asfalto molhado e o peso quente de Noah contra meu peito conspiraram para me levar à inconsciência.
Meu último pensamento consciente foi que eu havia falhado. Falhei em escapar. Falhei em proteger Noah do mundo de seu pai. Falhei em salvar a nós dois. Acordei para a quietude e a ausência do peso de Noah em meus braços. O pânico me sacudiu, o coração batendo contra minhas costelas. Estávamos estacionados em frente a uma vasta mansão rústica, suas janelas brilhando com luz quente, apesar da hora pré-amanhecer. Pinheiros cercavam a propriedade, suas silhuetas pretas contra o céu azul marinho. Onde está Noah? Eu exigi, virando-me para encontrar Antônio me observando, meu filho aninhado em segurança em seus braços. Ele está bem aqui, Antônio disse calmamente. Ele acordou quando chegamos. Eu não queria te incomodar. Eu estendi a mão para Noah, o alívio me invadindo enquanto Antônio o transferia de volta para meus braços. Noah balbuciou, aparentemente contente apesar dos arredores estranhos e dos braços desconhecidos que o haviam segurado. Onde estamos? Eu perguntei, espiando pela janela a imponente estrutura à nossa frente. Os Adirondacks. Minha família possui esta propriedade por gerações. Antônio abriu sua porta. Venha. Foi uma longa noite. O ar era fresco e com cheiro de pinho quando saí, tão diferente das ruas da cidade de Boston, ou da estrada cheia de exaustão que havíamos percorrido. Estrelas brilhavam acima, mais do que eu jamais vira, sua luz diminuindo enquanto o horizonte leste começava a clarear com o amanhecer que se aproximava. A porta da frente abriu antes que a alcançássemos, revelando uma mulher de meia-idade em um vestido preto simples, seus cabelos prateados puxados para trás em um coque apertado. Senhor Russo, ela cumprimentou Antônio com um leve aceno. Tudo está preparado como você solicitou. Obrigado, senhora Vasquez. Antônio me guiou para a frente com uma mão na parte inferior das minhas costas. Esta é Emma e meu filho Noah. Eles ficarão conosco indefinidamente. Os olhos escuros da mulher me avaliaram sem julgamento. O berçário está pronto e preparei a suíte azul para a senhora Pierce. Eu acrescentei quando ela fez uma pausa. Senhora Pierce! Ela lá assentiu novamente. Se me seguir, eu a levarei aos seus quartos. O interior da casa correspondia ao seu exterior imponente. Tetos altos, pisos de madeira, uma mistura de charme rústico e luxo discreto. Uma enorme lareira de pedra dominava a sala principal por onde passamos, brasas ainda brilhando em suas profundezas. A senhora Vasquez está com minha família desde que eu era criança. Antônio explicou enquanto subíamos uma grande escadaria. Ela é discreta e eficiente. Ela atenderá às suas necessidades enquanto você estiver aqui. E por quanto tempo será isso? Eu perguntei, ajeitando Noah em meus braços. Antônio não respondeu, sua atenção focada na senhora Vasquez enquanto ela abria uma porta no final de um longo corredor. O berçário, ela anunciou, afastando-se para nos deixar entrar. Minha respiração falhou. O quarto era lindo, pintado de um azul suave com nuvens pintadas à mão, flutuando pelo teto. Um berço de mogno dominava o centro, sua roupa de cama branca imaculada com delicados bordados azuis. Uma cômoda de troca combinando estava contra uma parede, totalmente abastecida com fraldas e suprimentos. Uma cadeira de balanço na janela dava para os terrenos arborizados. Tudo era perfeito, como se projetado especificamente para Noah. Quando você... Eu não consegui terminar a pergunta, sobrecarregada pelas implicações. Comecei os preparativos no dia em que soube da existência do meu filho, Antônio disse, observando minha reação com aqueles olhos escuros penetrantes, antes da sua partida impulsiva. A lembrança de nossa situação, de que aquilo não era um reencontro, mas uma captura, temperou minha apreciação do belo quarto. Noah, alheio à tensão, bocejava amplamente em meus braços. Ele está cansado, eu murmurei, indo até a cômoda para prepará-lo para dormir. A familiaridade da rotina, trocar sua fralda, vesti-lo com roupas limpas, proporcionou um conforto momentâneo nesta estranha nova realidade.
Antônio observava cada movimento, sua expressão ilegível. Quando coloquei Noah no berço, ele se aproximou, seu ombro roçando o meu enquanto ambos olhávamos para nosso filho. Ele é perfeito, Antônio disse suavemente, abaixando-se para acariciar a bochecha de Noah com um dedo. Perfeito e meu. A possessividade em sua voz enviou um arrepio pela minha espinha. Não nosso, meu. Sua suíte se conecta ao berçário, a senhora Vasquez disse da porta. Gostaria de vê-la agora? Eu assenti, relutante em deixar Noah, mas desesperada por um momento sozinha para organizar meus pensamentos. A suíte azul, como ela a chamava, era igualmente impressionante. Um quarto espaçoso com uma cama king size com 4 colunas, um banheiro privativo com uma banheira vitoriana e uma pequena sala de estar perto de uma janela com vista para a floresta. Suas coisas serão entregues amanhã, Antônio disse, seguindo-nos para o quarto. Enquanto isso, a senhora Vasquez providenciou o essencial na cômoda e no banheiro. Minhas coisas. Eu me virei para encará-lo. Como? Como eu disse, seu apartamento foi esvaziado. Seu tom era factual, como se discutisse o tempo em vez do desmantelamento sistemático da minha vida. Tudo foi transportado para cá. Livros, roupas, fotografias, até aquele pinguim de pelúcia ridículo que você mantém na sua cama. A menção casual do Sr. Waddles, um brinquedo de infância do qual eu nunca conseguira me separar, fez meu sangue gelar. Ele não apenas nos havia rastreado, ele estava me observando, me estudando muito antes de eu fugir. Por que você está fazendo isso? Eu perguntei, minha voz mal acima de um sussurro. Antônio dispensou a Sr. Marquês com um aceno antes de responder. Quando a porta se fechou atrás dela, ele se aproximou em meu espaço pessoal, forçando-me a inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Porque você é minha, Emma. Você e Noah. Você se tornou minha no momento em que carregou meu filho. Sua voz era suave, mas implacável. Eu protejo o que é meu. Eu providencio para o que é meu. E não deixo ninguém levar o que é meu. Eu não sou uma posse, sou? Sua mão se ergueu para tocar minha bochecha. O toque enganosamente gentil. Tudo tem um preço, Emma. Todos podem ser possuídos. A única questão é quem detém a escritura. Eu me afastei, a raiva inflamando-se através da minha exaustão. É por isso que você me perseguiu? Para me possuir? Sua risada foi baixa, quase íntima. Eu te persegui porque você me fascinou. Uma enfermeira que me confrontou quando tentei arrancar informações sobre meu associado dela. Linda, teimosa, compassiva. Você via além da minha riqueza e poder o homem por trás. Ou assim eu pensei. Eu não sabia quem você realmente era, sabia? Seus olhos se estreitaram. Em algum nível, você deve ter sentido isso. O perigo, o poder, foi o que te atraiu a mim, quer você admitisse ou não. Eu me virei de Antônio, incapaz de suportar a intensidade de seu olhar ou a verdade incômoda em suas palavras. Eu havia sentido algo perigoso nele desde o início? Aquilo havia sido parte de seu apelo? Você deveria descansar, ele disse, seu tom suavizando. Foi uma longa noite, e Noah acordará novamente em breve. Você vai me trancar? Eu perguntei amargamente, ainda de frente para a janela. Isso não será necessário. A confiança em sua voz era mais eficaz do que qualquer fechadura. Não há para onde ir, Emma. Estamos a milhas da cidade mais próxima, e meus homens patrulham os arredores. Além disso, ele se aproximou, sua respiração quente contra meu ouvido. Você não vai sair sem Noah, e Noah não vai a lugar nenhum. Sua certeza me aterrorizava porque ele estava certo. Eu não iria, não poderia sair sem meu filho. Durma um pouco, Antônio continuou recuando. Falaremos mais quando você estiver descansada. A porta se fechou suavemente atrás dele. Permaneci imóvel, ouvindo seus passos desaparecerem pelo corredor antes de desabar na beirada da cama.
Lágrimas que eu vinha segurando escorriam livremente agora. Quentes e amargas, eu enterrei o rosto nas mãos, os ombros tremendo com soluços silenciosos. Como minha vida havia chegado a isso? Presa em uma mansão remota com um homem que acreditava ser meu dono, que havia sistematicamente desmantelado minha vida em Boston, que falava de proteção e provisão enquanto me ameaçava no mesmo fôlego. A exaustão finalmente superou meu desespero. Eu verifiquei Noah uma última vez, ainda dormindo pacificamente em seu berço luxuoso, antes de retornar ao meu quarto. Não me preocupei em trocar de roupa. Simplesmente tirei os sapatos antes de rastejar sob o edredom macio. Apesar da minha determinação em ficar alerta para planejar algum meio de fuga, o sono me reivindicou quase instantaneamente. Acordei com a luz do sol entrando pelas janelas e o som do balbuciar de Noah através da porta do berçário. Desorientada, sentei-me momentaneamente confusa com os arredores desconhecidos antes que os eventos da noite anterior voltassem à tona. Antônio, o SUV, a longa viagem para o norte. Corri para a porta de conexão, empurrando-a para abrir e encontrar a senhora Vasquez trocando a fralda de Noah enquanto falava com ele em um espanhol suave. Ela ergueu os olhos à minha entrada, sua expressão neutra. Bom dia, Sra. Pierce. Espero que tenha dormido bem. Onde está Antônio? Eu perguntei, movendo-me para o lado de Noah. Ele sorriu para mim, chutando as pernas em reconhecimento, e parte da tensão aliviou meus ombros. O senhor russo tinha negócios a tratar. Ele saiu logo após o nascer do sol, mas disse que voltaria esta noite. A senhora Vasquez eficientemente prendeu a fralda limpa de Noah. Há café da manhã esperando lá embaixo quando você estiver pronta. O senhor russo pediu que eu lhe mostrasse os arredores depois. Mostre-me minha prisão, pensei amargamente, mas assenti. Vou alimentar Noah primeiro. Claro. Ela recuou, permitindo-me levantar Noah em meus braços. A cozinha está totalmente abastecida com sua fórmula e papinha. Tudo foi preparado de acordo com o horário que você estabeleceu. Minha pele se arrepiou com a lembrança de quão minuciosamente Antônio havia estudado nossas rotinas. Obrigada, consegui forçando a polidez. Não era culpa da senhora Vasquez que seu empregador fosse um criminoso controlador. Depois de alimentar Noah e encontrar roupas para nós dois nas cômodas, tudo novo, tudo do meu tamanho, tudo do meu estilo, descemos. A senhora Vasquez nos levou a uma ensolarada copa onde frutas frescas, doces e café esperavam. O senhor russo mencionou que você prefere um café da manhã leve. Ela disse, derramando café em uma delicada xícara de porcelana. Mas o chefe pode preparar o que você desejar. Está bom, eu disse, acomodando Noah em uma cadeira alta que não estava lá na noite anterior. Tudo preparado, tudo antecipado. Era tão impressionante quanto perturbador. Após o café da manhã, a senhora Vasquez nos deu um tour pela mansão, ou pelo menos pelas partes que nos eram permitidas acessar, como ela habilmente expressou. A casa era ainda maior do que parecia, com várias áreas de estar, uma sala de jantar formal, uma biblioteca repleta de livros encadernados em couro e uma sala de sol com vista para um jardim bem cuidado. A ala leste são os aposentos privados do senhor russo, a senhora Vasquez explicou enquanto passávamos por uma porta fechada. Ele pede que você respeite a privacidade dele. Como se eu tivesse algum desejo de me aventurar na Toca do Leão, os arredores eram igualmente impressionantes. Jardins davam lugar a gramados bem cuidados, que por sua vez se fundiam com a floresta circundante. Um caminho de pedra levava a um pequeno lago, sua superfície cintilando sob o sol da manhã. Era bonito, pacífico e totalmente isolado. Enquanto caminhávamos de volta para casa, avistei dois homens em roupas escuras na beira da propriedade. Suas posturas alertas, sua atenção fixa em nós. Segurança, a senhora Vasquez disse, seguindo meu olhar. Eles estão aqui para sua proteção. É isso que Antônio disse a eles? Eu perguntei antes que pudesse me conter.
A expressão da senhora Vasquez permaneceu impassível. O senhor Russo tem inimigos, senhora Pierce. A segurança é necessária. Eu não disse mais nada. Mas enquanto continuávamos nosso tour, notei as posições das câmeras de segurança discretamente montadas ao redor da propriedade, os padrões dos movimentos dos guardas, os pontos de acesso cuidadosamente controlados. Aquilo não era apenas uma casa. Era uma fortaleza, e eu era sua mais nova prisioneira. O dia passou devagar. Passei a maior parte dele no berçário ou no jardim com Noah, tentando manter nossa rotina normal, apesar das circunstâncias extraordinárias. A senhora Vasquez mantinha uma distância respeitosa, mas estava sempre por perto, pronta para providenciar o que precisássemos. No final da tarde, Noah estava irritadiço devido à interrupção de sua rotina. Eu andava pelo berçário com ele, cantando suavemente, tentando acalmá-lo para dormir. O som de pneus no cascalho chegou pela janela aberta. Antônio voltando, eu presumi. De fato, menos de 10 minutos depois, uma leve batida veio à porta do berçário. Antônio entrou sem esperar por uma resposta. Seu terno substituído por jeans escuros e um suéter de carvão que de alguma forma o fazia parecer ainda mais imponente. "Como ele está?" ele perguntou, movendo-se para ficar ao nosso lado. "Cansado demais", eu respondi, continuando a andar. Foi um longo dia para ele, para ambos. Os olhos de Antônio me avaliaram com aquele olhar penetrante. "A senhora Vasquez diz que você mal almoçou." Eu não estava com fome. "Você precisa cuidar de si mesma, Emma." Seu tom continha um aviso. "Não vou permitir que você negligencie sua saúde." "Estou bem", eu insisti, virando-me para colocar Noah, finalmente adormecendo em seu berço. Antônio me observou, sua expressão ilegível. Quando Noah estava acomodado, ele gesticulou em direção à porta. "Junte-se a mim para o jantar." Não foi um pedido. Eu o segui escada abaixo até a sala de jantar formal, onde a mesa havia sido posta para dois com porcelana fina e cristal. Uma garrafa de vinho tinto já estava aberta, respirando ao lado do lugar de Antônio. "Sente-se", ele disse, puxando uma cadeira para mim. A refeição foi trazida por um homem que eu nunca tinha visto antes. Um chefe, presumi, dada sua vestimenta. Cada prato foi primorosamente preparado, a apresentação digna de um bom restaurante. Eu comi mecanicamente, mal sentindo o gosto da comida, apesar de sua óbvia qualidade. Antônio me observou durante toda a refeição, fazendo comentários ocasionais sobre a casa, a área circundante, perguntando se Noah tinha tudo o que precisava. A banalidade da conversa era surreal, dadas nossas circunstâncias. "Por que estou aqui?" eu finalmente perguntei enquanto a sobremesa era servida, um delicado soufflé de chocolate que me teria deliciado em outras circunstâncias. Antônio tomou um gole de vinho antes de responder. "Eu te disse, você e Noah pertencem a mim." "Mas por quê?" eu insisti. "Você desapareceu quando eu te disse que estava grávida. Você claramente não queria uma família então." Sua expressão escureceu. Eu tinha complicações para resolver. Rivais que teriam visto meu filho como uma fraqueza a explorar. Sua gravidez veio em um momento inoportuno. "Então você nos abandonou." "Eu te protegi mantendo distância." Ele corrigiu, sua voz endurecendo. "Eu tinha arranjos para monitorar seu bem-estar, provisões financeiras reservadas para a criança. Eu nunca recebi um centavo de você, porque você nunca pediu." Seu sorriso era frio. Seu orgulho não permitiria, mas o dinheiro estava lá, esperando. Assim como eu estava esperando o momento certo para trazer você para minha vida de forma adequada. E agora é esse o momento. Eu não conseguia esconder a amargura da minha voz. Agora que você me caçou como um animal. Agora que certos obstáculos foram removidos. Antônio se inclinou para frente, seus olhos escuros e intensos. "Meus inimigos foram tratados. Minha posição está segura.
É hora de meu filho ocupar seu devido lugar em minha vida, em minha família. Como o que, seu herdeiro? A próxima geração de criminosos? Sua mão disparou, agarrando meu pulso com intensidade dolorosa. Cuidado com sua língua, Emma. Há limites para minha paciência. O medo me invadiu, mas recusei-me a mostrá-lo. A verdade dói, não é? Você pode vesti-la com ternos caros e falar sobre negócios, mas nós dois sabemos o que você realmente é. Por um momento pensei que ele poderia me agredir. Então, surpreendentemente, ele riu. Um som genuíno de divertimento que transformou seu rosto, lembrando-me dolorosamente do homem que eu pensei conhecer em Boston. Aí está ela, ele disse, seu aperto no meu pulso suavizando, mas sem soltar. A enfermeira ardente que chamou minha atenção. Eu estava começando a pensar que eu tinha quebrado seu espírito. Você não quebrou nada, eu retruquei, puxando minha mão para libertá-la. Bom, ele se recostou, pegando sua taça de vinho. Não tenho interesse em uma mulher quebrada criando meu filho. Eu quero você como você é, Emma. Forte, teimosa, com princípios. Então nos deixe ir. Nunca. A palavra foi suave, mas absoluta. Você e Noah são meus agora. Quanto antes você aceitar isso, mais felizes todos seremos. Eu nunca serei feliz como sua prisioneira. Antônio suspirou, pousando seu copo. Você não é uma prisioneira, Emma. Você é a mãe do meu filho. A mulher que estará ao meu lado enquanto eu construo um legado para nosso filho. Eu não quero fazer parte do seu legado. No entanto, você já é central para ele. Sua expressão suavizou marginalmente. Noah é meu sangue, meu futuro. E você, Emma, você me deu esse futuro. Como eu poderia não te valorizar apenas por esse presente? A sinceridade em sua voz era mais inquietante do que suas ameaças haviam sido. No mundo distorcido de Antônio, ele realmente acreditava que estava me honrando ao me trazer para sua vida, ao me reivindicar e a Noah como posses. Eu quero ver Noah, eu disse, precisando escapar da intensidade de seu olhar. Antônio assentiu, surpreendentemente complacente. Claro, mas esta conversa não terminou, Emma. Mais cedo ou mais tarde, você terá que aceitar seu lugar aqui, seu lugar comigo. Eu me levantei sem responder, fugindo da atmosfera opressiva da sala de jantar para o relativo santuário do berçário. Noah dormia pacificamente, alheio à luta de poder travada sobre seu futuro. Enquanto eu observava o peito do meu filho subir e descer, fiz uma promessa silenciosa. De alguma forma, de alguma maneira, eu encontraria um jeito de nos libertar do domínio de Antônio. Eu tinha que fazer isso pelo bem de Noah, porque eu me recusava a deixar meu filho crescer para se tornar como seu pai. Dias se transformaram em semanas com uma rotina que era ao mesmo tempo reconfortante e enlouquecedora em sua previsibilidade. Cada manhã, eu acordava com o balbuciar de Noah. Tomávamos café da manhã na ensolarada copa, depois passávamos nossas manhãs nos jardins ou perto do lago, se o tempo permitisse. As tardes eram para cochilos e brincadeiras tranquilas no berçário. As noites traziam o retorno de Antônio de qualquer negócio misterioso que ocupasse seus dias. Ele insistia que jantássemos juntos todas as noites. Noah em uma cadeira alta entre nós, como alguma paródia de uma família normal. Após o jantar, Antônio passava um tempo com Noah, observando com orgulho possessivo enquanto nosso filho ficava mais ativo, mais consciente. Eu estava sempre presente durante essas interações, pairando protetoramente, embora Antônio nunca me desse razão para temer pela segurança física de Noah. Era pela sua alma que eu temia, pela influência que a presença de Antônio teria em meu filho inocente. 3 semanas após nosso cativeiro, pois apesar do luxo que nos cercava, era isso que era. Comecei a notar mudanças sutis no comportamento de Antônio. Ele demorava mais no jantar, fazendo perguntas sobre meu dia, compartilhando histórias cuidadosamente editadas de sua infância. Às vezes,
Quando ele achava que eu não estava olhando, eu o pegava me observando com uma expressão que não conseguia decifrar. Não era mais apenas possessão em seus olhos. Havia algo mais, algo que fazia meu coração acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com medo. A quarta semana trouxe chuva, confinando-nos à casa. No terceiro dia de aguaceiros, eu estava desesperada por distração. Depois de colocar Noah para sua soneca da tarde, eu vaguei até a biblioteca, esperando me perder em um livro. Fiquei surpresa ao encontrar Antônio lá, jaqueta descartada, mangas arregaçadas, focado em papéis espalhados sobre uma escrivaninha antiga. Desculpe, eu disse, virando para sair. Eu não sabia que você estava em casa. Fique, ele disse, olhando para cima. Algo em sua expressão, um cansaço que eu não tinha visto antes, me fez parar. Por favor, ele acrescentou, a palavra estranha em seus lábios, como se raramente a usasse. Hesitantemente, fui até as estantes, examinando os títulos, enquanto estava extremamente consciente de sua presença atrás de mim. Você pode pegar qualquer livro que quiser, ele disse. Sua voz mais suave que o normal. Eles não são apenas para exibição. Eu selecionei um romance ao acaso e então me virei para encará-lo. Por que você não está no... onde quer que você vá durante o dia? Um leve sorriso curvou seus lábios. Cuidado, Emma. Isso quase soou como interesse em minhas atividades. Apenas curiosa porque você está interrompendo a rotina. A chuva. Ele gesticulou em direção às janelas onde a água escorria pelo vidro. Torna certas reuniões difíceis. Fui para uma cadeira perto da lareira, abrindo meu livro sem realmente ver as palavras. Depois de um momento, Antônio voltou aos seus papéis. O arrastar de sua caneta, o único som além da chuva e da lareira crepitante. O silêncio deveria ter sido tenso, desconfortável. Em vez disso, parecia quase pacífico. Eu me peguei observando-o por cima da borda do meu livro, estudando a maneira como sua testa franzia em concentração, a linha forte de sua mandíbula, os movimentos confiantes de suas mãos. Você está olhando. Ele observou sem levantar os olhos. Estou tentando te entender, eu admiti. Agora ele levantou os olhos, olhos escuros encontrando os meus do outro lado da sala. O que há para entender? Como você pode ser duas pessoas ao mesmo tempo? O homem que me sequestrou e a meu filho, que nos ameaça e nos controla, e o homem que lê para Noah com tanta gentileza, que pergunta sobre meu dia como se realmente se importasse. Antônio largou a caneta, recostando-se na cadeira. Eles não são homens diferentes, Emma. Apenas lados diferentes do mesmo. O criminoso e o pai. Esperei raiva pela provocação, mas ele apenas deu de ombros. Se esses são os rótulos que você prefere, que rótulos você usaria? Protetor, provedor. Seus olhos seguraram os meus. Homem. A simplicidade da resposta me deixou sem palavras. Antônio usou o momento para se levantar de sua mesa e atravessar até o armário de bebidas, derramando líquido âmbar em 2 copos de cristal. Aqui, ele disse, oferecendo-me um. Eu não quero. É apenas uísque, Emma, não veneno. Uma pitada de diversão coloriu sua voz. Embora eu entenda por que você poderia confundir os dois quando vem da minha mão. Eu aceitei o copo, mas não bebi, observando enquanto ele se acomodava na cadeira oposta à minha. A luz do fogo brincava em suas feições, suavizando os angidos duros de seu rosto. Por que eu? Eu perguntei de repente. De todas as mulheres que você poderia ter reivindicado, por que escolher uma enfermeira sem conexões, sem dinheiro, nada a oferecer ao seu negócio? Antônio estudou seu uísque virando o copo para capturar a luz. Talvez seja precisamente por isso que você não queria nada de mim além de mim mesma. Eu não sabia quem você mesma realmente era, sabia? Seu olhar se ergueu para o meu. Eu nunca menti sobre quem eu era, Emma. Você escolheu não ver certos aspectos da minha vida, mas eles sempre estiveram lá, logo abaixo da superfície.
Havia verdade em suas palavras que eu não queria reconhecer. Eu havia ignorado os sinais de alerta, os misteriosos associados de negócios, a maneira como as pessoas se curvavam a ele em restaurantes, as vagas explicações sobre seu trabalho. Você me fascinou. Antônio continuou, sua voz pensativa. Tão diferente das mulheres do meu mundo. Forte, independente, compassiva. Ele tomou um gole de seu uísque e bonita, embora você nunca tenha parecido ciente disso. O calor subiu às minhas bochechas, indesejável, mas inegável. Não, eu sussurrei. Não o quê? Fale a verdade. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos, seu olhar intenso segurando o meu. Você pode odiar o que eu sou, Emma. Você pode odiar o que eu fiz. Mas não minta para si mesma sobre o que existe entre nós. Síndrome de Estocolmo? Ele riu, o som rico e genuíno. Sempre tão rápida com essa língua afiada. Não, não síndrome de Estocolmo. Isso antecede sua estadia involuntária aqui. Eu finalmente tomei um gole do uísque, acolhendo sua queimação. Não existe nós, Antônio. Existe você impondo sua vontade e eu sem escolha a não ser aguentar. É assim que você realmente vê nossa situação? Sem escolha a não ser aguentar. Ele pousou seu copo com cuidado deliberado. Você tem escolhas, Emma. Você sempre teve escolhas. Como o quê? Deixar meu filho para trás? Correr para o deserto sem dinheiro, sem telefone, sem como escapar de seus homens? A raiva subiu em minha garganta. Essas não são escolhas. São cenários impossíveis que você projetou para me prender aqui. A expressão de Antônio escureceu. Eu te trouxe aqui porque você pegou meu filho e fugiu. Porque você me negou o meu direito como pai dele. Você perdeu esse direito quando desapareceu. Eu expliquei o porquê. Você não explicou nada. As emoções que eu vinha reprimindo por semanas explodiram. Você me deu alguma desculpa vaga sobre complicações e rivais. Mas a verdade é que você não queria a responsabilidade. Você não nos queria até perceber que outra pessoa poderia nos ter. Até que sua natureza possessiva não pudesse suportar a ideia de perder o que você considerava seu. Eu esperava raiva. Em vez disso, Antônio ficou muito imóvel, seus olhos nunca deixando os meus. Você acha que eu não te queria? Que eu me mantive afastado por escolha? Ele riu amargamente. Eu tinha os homens de Salvatore Moretti me caçando, Emma, o mesmo homem que já havia matado meu irmão por invadir seu território. Se ele tivesse descoberto sobre você, sobre Noah, vocês dois estariam mortos. A dor crua em sua voz me silenciou. Mantive minha distância para mantê-los seguros, ele continuou, sua voz baixa e intensa. Eu tinha homens vigiando seu apartamento, seu hospital. Eu sabia cada passo que você dava, cada pessoa com quem você falava. Eu transferi dinheiro para contas em seu nome que você nunca tocou, porque seu maldito orgulho não a deixaria procurá-las. Eu não sabia. Não, você não sabia. Antônio se levantou abruptamente, indo até a janela para olhar para a chuva. E quando Moretti foi finalmente tratado, quando pude finalmente reivindicar você e meu filho sem pintar alvos em suas costas, o que eu encontrei? Que você havia desaparecido, que você havia levado meu filho e fugido. O silêncio se estendeu entre nós, quebrado apenas pela chuva contra as janelas e o estalar do fogo. Lutei para reconciliar esta versão dos eventos com o que eu havia acreditado por tanto tempo. Por que você não me contou isso antes? Eu perguntei finalmente. Ele se virou, seu perfil silhuetado contra a luz cinzenta. Você teria acreditado em mim ou você teria visto isso como outra manipulação? Outra mentira do criminoso que você despreza. O monitor de bebê na mesa ao meu lado crepitou com o choramingar de Noah. Ele estava acordando de sua soneca. Eu me levantei, grata pela interrupção. Noah precisa de mim, eu disse, pousando meu uísque quase intocado. Antônio assentiu, sua expressão ilegível. Continuaremos esta conversa outra hora, Emma. Há mais coisas que você precisa entender.
Eu fugi da biblioteca, meus pensamentos em turbilhão. Antônio poderia estar falando a verdade? Ele realmente havia se mantido afastado para nos proteger? Ou era apenas mais uma manipulação, projetada para ganhar minha simpatia, minha complacência? O choro de Noah aumentou para gritos completos quando cheguei ao berçário. Eu o levantei do berço, inalando seu doce cheiro de bebê enquanto o segurava perto. Está tudo bem, meu doce menino, eu murmurei, balançando suavemente. A mamãe está aqui. Enquanto eu trocava sua fralda e preparava uma mamadeira, minha mente corria. Se Antônio estivesse falando a verdade, se ele tivesse se mantido afastado para nos proteger dessa pessoa Moretti, então minha fuga com Noah deve ter parecido a maior traição. Não era de admirar que ele estivesse tão determinado a nos encontrar, tão possessivo quando nos teve. Mas isso não desculpava nos manter aqui contra a nossa vontade, eu me lembrei. Entender seus motivos não justificava suas ações. Noah se aninhou em meus braços, sua mãozinha repousando contra a mamadeira enquanto ele bebia. Seus olhos, os olhos de Antônio, olhavam para mim com completa confiança. Naquele momento, o peso da minha responsabilidade para com ele pareceu esmagador. Qual era o caminho certo a seguir? Continuar resistindo a Antônio, mantendo a hostilidade entre nós, ou encontrar alguma forma de coexistir para criar uma aparência de estabilidade pelo bem de Noah? Naquela noite, Antônio não voltou para o jantar. A senhora Vasquez me informou que ele havia sido chamado para um negócio urgente e não era esperado de volta até o dia seguinte. Senti uma inesperada pontada de algo em sua ausência. Não decepção, certamente, talvez alívio ou preocupação com o que um negócio urgente poderia implicar para um homem em sua posição. Comi sozinha na copa, em vez da sala de jantar formal, Noah balbuciando alegremente em sua cadeira alta ao meu lado. Depois de colocá-lo na cama, voltei para a biblioteca, atraída por algum impulso que não conseguia nomear. Os papéis de Antônio haviam sumido da escrivaninha, a superfície agora nua, exceto por um pequeno livro encadernado em couro. Curiosa, eu o peguei. Um diário, suas páginas cheias de uma caligrafia masculina e caprichada. A primeira entrada era datada logo depois que eu disse a Antônio que estava grávida. Eu sabia que deveria largá-lo, que lê-lo era uma invasão de privacidade. Mas o vislumbre do meu nome na página me compeliu a continuar. Emma está grávida. Meu filho cresce dentro dela. O momento não poderia ser pior. Com Moretti se aproximando, mas me vejo afetado pela notícia de maneiras que não havia previsto. Arrumei segurança adicional para seu apartamento, seu local de trabalho. Ela não sabe, claro, não aceitaria se soubesse. Essa independência, esse fogo foi o que me atraiu a ela em primeiro lugar. Virei a página, o coração disparado. Tive que deixar Boston hoje. Os homens de Moretti foram vistos perto do hospital. Muito perto de Emma. Não posso arriscar que descubram sua conexão comigo. Carlo manterá a vigilância. Relatórios mensais apenas para minimizar qualquer rastro que leve a ela. A distância é difícil, mais do que eu esperava. Afundei em uma cadeira, continuando a ler enquanto Antônio narrava os meses da minha gravidez e a primeira infância de Noah, tudo à distância, através dos relatórios de seus homens. As entradas eram esparsas, factuais. No entanto, entre as linhas, eu sentia um anseio, uma frustração que correspondia à minha durante aqueles meses em que eu acreditava que ele simplesmente nos havia abandonado. A última entrada era datada pouco antes de ele ter aparecido à porta do meu apartamento. Moretti está morto. Sua organização desmantelada. A ameaça foi eliminada. Amanhã eu reivindico o que é meu. Meu filho. Emma. Eles finalmente ocuparão seu devido lugar em minha vida. Minha família. Nada nos separará novamente. Fechei o diário, minhas mãos tremendo. Se essas entradas fossem genuínas, e a emoção crua nelas sugeria que eram, então Antônio nunca nos havia abandonado. Ele havia estado observando, esperando,
protegendo-nos de longe. Isso mudou tudo e nada. Porque, independentemente de seus motivos, ele ainda nos havia tomado à força, ainda nos mantinha aqui contra a nossa vontade, ainda nos via como posses em vez de pessoas com suas próprias escolhas, suas próprias vidas. Não era? Recoloquei o diário exatamente onde o encontrei e saí da biblioteca, minha mente fervilhando com emoções conflitantes. O sono me iludiu naquela noite. Eu ficava repassando as palavras de Antônio, a dor em sua voz quando ele falou de se manter afastado para nos proteger, a certeza possessiva em sua entrada de diário. Amanhã eu reivindico o que é meu. Pela manhã, a exaustão se instalou em meus ossos, mas a clareza permaneceu frustrantemente fora de alcance. Eu segui os movimentos de nossa rotina diária. Café da manhã com Noah, brincadeiras matinais, almoço, tudo enquanto lidava com as implicações do que eu havia aprendido. Antônio voltou logo depois do meio-dia, mais cedo do que o esperado. Eu estava no jardim com Noah, observando-o engatinhar energicamente sobre uma manta que eu havia estendido na grama, quando o som de pneus no cascalho anunciou sua chegada. Minutos depois, ele apareceu no caminho do jardim, ainda de terno, mas com a gravata afrouxada, o paletó jogado sobre um ombro. Você voltou cedo, eu disse, incapaz de ler sua expressão enquanto ele se aproximava. O assunto foi resolvido mais rapidamente do que o previsto. Seus olhos se moveram para Noah, suavizando-se enquanto nosso filho se erguia em pernas instáveis, usando meu braço para se equilibrar. Ele está ficando mais forte. Está tentando andar. Não demorará muito. Antônio pôs sua jaqueta de lado e abaixou-se para a manta. Seus movimentos graciosos, apesar da formalidade de sua vestimenta. Noah imediatamente abandonou meu braço em favor do de seu pai, balbuciando animadamente enquanto agarrava as mãos estendidas de Antônio. É isso, Piccolo Leone. Antônio encorajou, sua voz mais gentil do que eu jamais a ouvira. Você está quase lá, pequeno leão. O termo carinhoso fez meu coração se retorcer inesperadamente. Noah deu um passo trôpego, depois outro. Seu rosto uma imagem de concentração. Quando ele finalmente caiu nos braços de Antônio, sua risada deliciada foi acompanhada pela risada profunda de Antônio. Você viu isso? Antônio olhou para mim, a alegria genuína iluminando suas feições. Ele quase conseguiu. Eu vi. Não pude deixar de sorrir com a conquista de Noah, mesmo enquanto notava a estranha intimidade de compartilhar este momento com Antônio. Como paz de verdade, não captor e cativa. Ele tem sua determinação, Antônio disse acomodando Noah em seu colo. Teimoso, assim como a mãe. Vamos torcer para que isso seja tudo o que ele herda de mim. A expressão de Antônio se acalmou. Há qualidades piores que ele poderia herdar do que sua compaixão, sua integridade. Ou sua crueldade, sua crença de que as pessoas são posses a serem possuídas. Lamentei as palavras assim que elas saíram da minha boca, esperando raiva. Em vez disso, Antônio suspirou, um som cansado que parecia carregar o peso de toda a nossa complicada situação. Precisamos conversar, Emma, adequadamente, sem interrupções. Ele olhou para o relógio. Esta noite, depois que Noah dormir. Há coisas que você precisa entender sobre mim, sobre o meu mundo. Eu hesitei, então assenti. Certo. O resto do dia passou em um estranho limbo. Ambos cuidadosamente educados enquanto seguíamos nossas rotinas. O jantar foi um assunto tranquilo. A tensão entre nós palpável, mas de alguma forma diferente de antes, carregada de antecipação em vez de hostilidade. Depois que Noah estava lá acomodado para a noite, encontrei Antônio na biblioteca novamente, desta vez com uma lareira acesa, apesar da noite amena. 2 copos de uísque esperavam na pequena mesa entre as cadeiras de couro. Sente-se, por favor, ele disse, gesticulando para a cadeira oposta à sua. Sentei-me aceitando o uísque que ele ofereceu mais por uma necessidade de ter algo para segurar
do que por qualquer desejo de álcool. Eu li seu diário, eu confessei abruptamente, precisando clarear a situação. Ontem, quando você se foi, estava na mesa e eu sei. A expressão de Antônio permaneceu neutra. Eu o deixei lá para você encontrar. Você o quê? Um leve sorriso curvou seus lábios. Há algumas coisas que acho difícil expressar diretamente, Emma. O diário ofereceu uma perspectiva que eu achei que você deveria ter. Então, tudo era verdade sobre Moretti, sobre se manter afastado para nos proteger? Cada palavra. Antônio tomou um gole de seu uísque, seus olhos escuros nunca deixando os meus. Eu não minto, Emma. Posso omitir informações quando necessário, mas não minto. Especialmente não para você. Por que especialmente eu? Por que você vê através disso? Você sempre viu. Sua voz suavizou. É uma das razões pelas quais fui atraído por você desde o início. Sua capacidade de ver além da pretensão, a verdade por baixo. Olhei para o meu copo, desconfortável com a sinceridade em sua expressão. Se isso é verdade, então por que eu não vi quem você realmente era quando nos conhecemos? Talvez porque eu nunca escondi. Não realmente. Antônio se inclinou para frente, cotovelos nos joelhos. Você sabia que eu era perigoso, Emma. Você sentiu o poder, a escuridão. Você foi atraída por isso mesmo, enquanto parte de você temia. Havia uma verdade incômoda em suas palavras. Eu havia sido atraída por sua intensidade, sua presença imponente, a sensação de que ele vivia por suas próprias regras. Isso não significa que eu aceitei o que você é, eu disse finalmente. O que você faz? E o que você acha que eu faço exatamente? Ele levantou uma sobrancelha. Você joga palavras como criminoso e chefe da máfia, mas já se perguntou o que esses rótulos realmente significam no meu mundo? Eu sei o suficiente. Drogas, jogos de azar, extorsão, negócios. Antônio interrompeu. Território, proteção. Você vê apenas a superfície, Emma. A forma como a lei define essas coisas, preto e branco, legal e ilegal. Mas o mundo não é tão simples. Machucar pessoas é errado. Isso é bem simples, não é? Ele pousou seu copo. O homem que desvia milhões, destrói aposentadorias, arruína vidas, mas faz tudo dentro da lei? Ele é melhor do que o homem que quebra pernas para proteger seu território. O político que aceita subornos para permitir que corporações envenenem bairros. Ele é melhor do que o criminoso que impõe sua própria justiça quando a lei falha? Isso é uma falsa equivalência, não é? A expressão de Antônio endureceu. Meu pai era um pescador na Sicília. Trabalho honesto, quebrando as costas todos os dias para alimentar sua família. Quando uma tempestade destruiu seu barco, ele foi ao banco pedir um empréstimo. Eles recusaram. Sem garantia, disseram. Então ele foi ao Dom Castelaniano em vez disso. Permaneci em silêncio, sentindo que esta história era importante. O Dom lhe deu o dinheiro, sem papéis, sem juros, apenas um aperto de mão e o entendimento de que meu pai se lembraria do favor. Os olhos de Antônio ficaram distantes com a memória. Quando eu tinha 10 anos, homens vieram à nossa aldeia. Não homens locais, americanos com conexões com o governo, com planos de construir um resort que destruiria os pesqueiros. O prefeito foi pago para fazer vista grossa. A polícia foi paga para ignorar reclamações. O que aconteceu? O dom aconteceu. Um sorriso frio tocou os lábios de Antônio. 3 homens deixaram a aldeia em sacos para corpos. O resort nunca foi construído. Os pesqueiros permaneceram intocados. Isso foi criminoso. Pela lei, sim. Pelos padrões de nossa comunidade, foi justiça quando ninguém mais a forneceria. Eu lutei para formular uma resposta que não parecesse ingênua ou crítica. Isso não justifica tudo o que você faz. Não, não justifica. Antônio me surpreendeu com seu acordo. Há aspectos do meu negócio que até eu acho desagradáveis, necessários, mas desagradáveis. Então por que continuar?
Porque alguém sempre preencherá o vazio, Emma. Melhor eu com meu código, meus limites, do que alguém sem eles. Ele estendeu a mão para o seu uísque novamente. E porque é o que eu sei, o que eu fui criado para ser. E Noah, é isso que você quer para ele também? A pergunta pairava no ar entre nós. Antônio levou tempo para responder, agitando o líquido âmbar em seu copo. O que eu quero para Noah é escolha, ele disse finalmente. A escolha que eu nunca tive. Eu quero que ele seja educado, culto, preparado para assumir meus negócios legítimos se ele desejar, ou para forjar seu próprio caminho inteiramente. Negócios legítimos. O sorriso de Antônio era seco. Você acha que toda a minha renda vem de atividades ilegais? Eu possuo imóveis por todo o Nordeste, empresas de construção, firmas de importação, exportação, tudo perfeitamente legal, tudo lucrativo. Então, por que arriscar o resto se você tem opções legítimas? Porque o poder não vem de escrever contratos de aluguel, Emma. Proteção, verdadeira proteção, vem de ser temido. Sua voz endureceu. E minha família sempre será protegida. A intensidade em seu tom enviou um arrepio pela minha espinha. Apesar de toda a sua conversa sobre códigos e limites, Antônio ainda era um homem perigoso, um homem que havia matado, que havia ordenado a morte de outros, que vivia por sua própria versão brutal de justiça. Não consigo aceitar isso, eu disse suavemente. Não consigo criar Noah neste mundo, Antônio. Não consigo fingir que o que você faz é apenas mais um negócio, outra escolha de estilo de vida. Eu não estou pedindo que você faça isso. Ele pousou seu copo e se inclinou para a frente, sua expressão mais séria do que eu jamais a vira. Estou pedindo que você veja o todo de mim, Emma. O homem que mataria para proteger sua família e o homem que lê histórias para dormir para seu filho. O homem que quebra a lei e o homem que se mantém em um padrão mais elevado do que qualquer código legal. E se eu não conseguir, se eu nunca puder aceitar essas partes de você, então chegaremos a um acordo. Seu tom era factual. Eu não vou forçá-la a me amar, Emma. Mas Noah é meu filho e você é a mãe dele. Estamos ligados por ele, quer você me aceite ou não. Então nós permanecemos seus prisioneiros. Antônio suspirou, esfregando uma mão no rosto. Um raro gesto de frustração. É realmente assim que você se vê, como uma prisioneira? Como você chamaria alguém mantido contra sua vontade? E se os portões estivessem abertos? Seus olhos se encontraram com os meus. Se eu dissesse que você poderia ir embora amanhã, sair, o que você faria? A pergunta me pegou de surpresa. Eu levaria Noah e iria... Para onde? Sua voz era gentil, mas persistente. De volta a Boston, onde seu emprego foi preenchido, para seu apartamento que não existe mais, para suas contas bancárias que estão vazias porque você sacou tudo antes de fugir, para seus amigos que acreditam que você se mudou por motivos familiares. Cada pergunta era um golpe, desmantelando sistematicamente a vida para a qual eu imaginava voltar. Eu encontraria um lugar novo. Eu insisti. Começaria sozinha, sem apoio, sem recursos, constantemente olhando por cima do ombro pelos meus homens. Ou pior, meus inimigos que poderiam usar você e Noah para chegar até mim. Antônio balançou a cabeça. Isso não é liberdade, Emma. Isso é apenas um tipo diferente de prisão. Eu me levantei abruptamente, incapaz de suportar a lógica de seus argumentos. Preciso de ar. Para minha surpresa, Antônio não tentou me impedir. O terraço é agradável a essa hora da noite. Saí da biblioteca sem responder, atravessando a casa silenciosa até o terraço de pedra que dava para o jardim. O ar noturno estava fresco, com cheiro de pinho e terra. Estrelas brilhavam acima, mais do que eu jamais vira em Boston, apoiada no balaústre de pedra. Tentei organizar meus pensamentos tumultuosos. Antônio havia desmantelado todos os cenários nos quais eu poderia escapar com Noah. Ele destruiu minha antiga vida, garantindo que eu não tivesse para onde voltar, nenhum sistema de apoio para recorrer. No entanto,
ele afirmou que me deixaria ir se eu escolhesse. Era outra manipulação ou ele estava genuinamente oferecendo uma escolha? Confiante de que eu chegaria à mesma conclusão que ele, que ficar era a única opção viável. Ouvi seus passos atrás de mim, mas não me virei. Ele se aproximou e ficou ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa entre nós enquanto olhava para as estrelas. Eu não sou um homem bom pelos padrões convencionais, Emma, ele disse em voz baixa. Eu fiz coisas que a horrorizariam. Provavelmente farei novamente se as circunstâncias exigirem. Por que você está me dizendo isso? Porque eu quero seus olhos abertos se você escolher ficar. Ele se virou para me encarar, sua expressão séria. Sem ilusões, sem falsas esperanças de mudar a mim ou ao meu mundo. E se eu escolher ir, então eu providenciarei para você e Noah uma nova identidade, uma casa em algum lugar seguro, dinheiro. Sua voz endureceu. E visitarei meu filho regularmente. Vê-lo crescer, ser parte da vida dele na capacidade que você permitir. A oferta me atordoou. Era mais do que eu ousara esperar. Ainda assim, menos do que alguma parte de mim. Uma parte que eu estava negando. Queria. Por que? Eu sussurrei. Por que você nos deixaria ir depois de tudo o que você fez para nos manter aqui? Antônio ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa, quase vulnerável. Porque mantê-la contra sua vontade está destruindo o que mais valorizo em você. Ele se virou para me encarar completamente. Seu espírito, seu fogo, a mulher que me confrontou naquele primeiro dia no hospital. Sua mão se ergueu lentamente, dando-me tempo para me afastar. Quando eu não o fiz, seus dedos roçaram minha bochecha com uma gentileza surpreendente. Eu quero você ao meu lado, Emma. Não como uma prisioneira, mas como uma parceira, a mãe de Noah. Minha... Ele hesitou como se a palavra fosse estranha para ele. Minha igual. O toque, as palavras, a vulnerabilidade inesperada em sua expressão. Tudo isso se combinou para criar um momento de clareza que eu não esperava. Antônio estava me oferecendo uma escolha real. Talvez pela primeira vez desde que ele reapareceu em minha vida. E naquele momento, eu percebi minha própria verdade, que, apesar de tudo, alguma parte de mim nunca tinha parado de ser atraída por ele, por sua força, sua intensidade, sua devoção absoluta àqueles que ele considerava seus. Eu preciso de tempo, eu disse finalmente, para pensar, para decidir. Antônio assentiu, sua mão caindo do meu rosto. Leve todo o tempo que precisar. Não vamos a lugar nenhum. Enquanto ele se virava para sair, me peguei estendendo a mão para o braço dele. Antônio. Ele parou olhando para mim. Obrigada, pela verdade, pela escolha. Algo como esperança cintilou em seus olhos escuros. Sempre, Emma.